Oi pessoal, tudo bem? Na semana passada, quando eu fiz aqueles stories referente a situações, perguntas, né, do Código Civil e do CPC, alguns alunos me perguntaram como que ficaria o rol do artigo 1015 do CPC com a nova decisão do STJ. Então, acho que para a gente poder esclarecer essa situação, a gente precisa ir sempre por etapas, né? Quando a gente olha o artigo do 1015 do CPC, que fala do agravo de instrumento, a gente tem lá, em regra, vamos dizer assim, um rol taxativo, né? Então, todos aqueles elementos que constam daquele rol, a gente vai classificar, então, como situações que cabem agravo de instrumento. Então, por exemplo, decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento. Decisões a título de tutelas provisórias, cabe agravo de instrumento. Agora, tem várias situações que a gente sabe que pode acontecer e que não constam nesse rol do 1015. E aí se surgia uma grande discussão de como que poderia se rever essa situação antes de um eventual julgamento. Eu, por diversas vezes em sala de aula, sempre disse aos alunos, né? Se porventura não constar do rol do 1015, automaticamente nós vamos estar falando em preliminar de apelação, que é o que consta também no voto da desembargadora Nancy. Então, se não constar no rol do 1015, a gente iria alegar preliminar de apelação. Acontece que o STJ, no meu ponto de vista, de uma forma muito sábia, conseguiu verificar que em alguns casos, se a gente deixar para analisar apenas em preliminar de apelação, perdeu-se totalmente o sentido daquele pedido. Então, em alguns casos, realmente, por questões de urgência, eles precisam ser julgados antes. No entanto, que a própria relatora Nancy Andreucci no voto, ela fala que se porventura aquela decisão for se tornar algo inútil posteriormente, a gente precisa verificar que esse julgado precisa ser feito antes. Então, mesmo que não conte do rol do 1015, em alguns casos a gente não tem como aguardar uma apelação para que a gente possa, então, ter aquele direito de volta. A própria Nancy Andreucci, ela dá o seguinte exemplo, né? Um pedido de segredo de justiça num processo, se a gente for verificar no rol do 1015, não é caso de agravo. Se não é caso de agravo, então é caso de preliminar de apelação. Só que, se a gente já chegou na fase de apelação, agora não tem mais o porquê existir um segredo de justiça, né? Todos os dados das partes já foram todos colocados de forma pública, não precisa mais falar em segredo de justiça. E como não está no rol do 1015, então automaticamente não seria agravo, seria preliminar. Então, em alguns casos, vai ser necessária essa verificação se existe uma urgência, uma necessidade de ser analisado neste momento, ou se pode ser aguardada uma apelação, né? Ou se a gente aguardar a apelação, a decisão lá vai se tornar inútil para esse processo. Na regra, o rol do 1015 não muda, tá? Então, a gente continua tendo lá aquelas características que cabem agravo, sendo necessário agora verificar, caso a caso, se existe a possibilidade de se aguardar uma preliminar de apelação ou não. Então, vai ser cada caso que vai dizer para nós se é situação de agravo ou se é situação de preliminar de apelação. Eu, Juliana, enxergo que a gente acabou voltando um pouco no que era no Código de 76, né? Porque lá a gente não tinha um rol taxativo de agravo, tínhamos algumas possibilidades que caberiam agravo. Aí uma das modificações que ocorreu em 2015, que foi muito favorável, seria essa taxatividade do rol. Só que é impossível a gente ter uma taxatividade do rol, né? É necessário sempre abrir esse leque, que é o que aconteceu agora no STJ, o leque foi aberto. Mas é necessário verificar caso a caso de como que essa situação vai ficar, tá bom? Espero ter ajudado, a gente se vê em breve, até lá!